Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje é um assunto muito importante. Vamos falar sobre tendências do comportamento do consumidor. 73% dos consumidores consideram a experiência do cliente um fator importante na decisão da compra. Tenho certeza que você escolhe muito na hora que você vai comprar, onde vai comprar e vai ver aquela experiência. Você quer uma experiência individualizada só para você. E eu trouxe o especialista nesse assunto, André. Muito obrigado pela sua presença, André. Obrigado pelo convite, Renato. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouco da minha experiência com os seus ouvintes e todo mundo que acompanha pelos outros canais. Então, antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote, materiais pedagógicos que te auxiliam aí nas suas aulas, seja infantil, adolescente, adulto. Para o infantil, ele deixa a sua aula muito mais motivantes, traz a ludicidade, e para a parte de técnica, ele deixa muito mais eficiente as suas aulas. Plataforma Educar para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo online e com certificado para você. O aplicativo da Swintrack que te auxilia aí no monitoramento e evolução dos seus alunos. Tenha todos os dados na palma da sua mão dentro do seu aplicativo. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve trabalho de prevenção aquática, porque a segunda principal causa de morte nas crianças, infelizmente, é o afogamento. Leve projetos de prevenção aí na sua região, como eu trago aqui para a minha. E a gente tem a Manta, nova metodologia no mercado, com preço super acessível, trabalhando a gamificação dentro das aulas de natação. Mas André, vamos deixar de papo. O que te motivou a realizar diversos estudos sobre o comportamento do consumidor? É a coisa mais importante que a gente pode falar a respeito de consumidores ou de clientes, né? Você tem muitas técnicas para escolher o seu produto, para escolher o lugar onde você vai abrir o seu negócio, para escolher a metodologia que você vai usar. Você falou aqui de vários parceiros sobre isso, mas nada disso é importante se eu não souber como o cliente se comporta, se eu não entender o que o motiva a escolher um serviço, o que faz ele abandonar esse serviço, ou os pequenos detalhes da experiência que eu ofereço para ele, que podem fazer a diferença entre continuar comigo ou escolher um concorrente, por exemplo. Segundo o E-Commerce Brasil, 60% dos clientes procuram a concorrência após uma única experiência ruim dentro da sua empresa. Mas, André, o que mudou aí nos últimos anos? Quais são as principais mudanças aí previstas no comportamento do consumidor? A gente tem sempre estudos de tendência acontecendo, né? Porque a gente vive num mundo em constante mudança. Quando eu penso no que eu encontrava 10 anos atrás, em qualquer lugar, não precisa falar da internet, né? A internet tem 30 anos de existência, mais ou menos. Eu vejo que o digital, a transformação e a inovação estão em todos os lugares, né? Quando a gente pensa nisso, a gente percebe que não basta olhar para o que já aconteceu. Tem uma máxima de negócios muito interessante e que é importante você ter sempre na cabeça. O que trouxe você até aqui não vai levar você nos próximos 10 anos a ter sucesso. Então, se você pensar nisso, você vai ter clareza no fato de que ou eu olho qual é a tendência e me antecipo a ela, ou eu vou reagir. Se eu reagir, alguém já fez. Então, se eu descubro, por exemplo, que agora a tendência é ter aulas de natação com fone, como tem agora os fones que funcionam debaixo d'água, mas eu só percebo isso quando todo mundo está usando, eu percebo por quê? Porque alunos estão deixando a minha academia, ou porque alguém já foi, ou porque eu vi no meu concorrente e falo, puxa, agora, e aí é tarde. Então, por isso que eu comecei a estudar tendências e olhar o que vem pela frente. Sim, então, se a gente falar da tecnologia dentro da borda da piscina, poucas academias estão investindo nisso. A gente tem aqui o aplicativo da Swintrack, um dos parceiros, que é praticamente o único aplicativo aí no mercado que trabalha essa parte de avaliação, essa parte da evolução do cliente. E a gente brinca, né? O que não tiver na palma da mão do cliente nos próximos 5 anos, esse negócio tende a morrer. E o que te surpreendeu nesses novos estudos aí mostrando as tendências? O ponto que mais chama atenção para a gente é o oposto do que a gente esperava,
né? Quando a gente olha todos esses estudos, a gente fala mais tecnologia, mais tecnologia, mais tecnologia. E a gente precisa de tecnologia. Como você falou, tem um aplicativo na palma da mão que te diz como é que é o treino, o que eu fiz, como é que eu fiz, como é que está a minha condição cardíaca, como é que está a minha condição respiratória. Vai permitir que eu treine melhor, mesmo sendo um amador e fazendo isso por lazer, né? Eu corro, então eu vou lá, eu acompanho meus tempos, meus treinos, meus trechos, isso me ajuda muito. Mas uma coisa que vem surgindo com mais intensidade é um comportamento que a gente pode chamar de humanismo digital, mas também pode chamar de P2P, ou, né, o P2P, que é o peer-to-peer, é o person-to-person. As pessoas estão tão saturadas de tudo ser tecnológico, de tudo ser resolvido pela tecnologia, que elas começaram a querer falar com gente de novo. Elas começaram a querer saber que tem gente por trás da tecnologia. Então, tem uma coisa muito interessante. Normalmente, no processo de construção do negócio e de crescimento, o que a gente faz? A gente fala, vou pôr tecnologia. Eu vou atender com um robozinho. Eu vou fazer tudo pelo aplicativo. Funciona super bem, até não funcionar bem. E aí eu preciso falar com alguém. Todo mundo aqui, todo mundo que está nos vendo, está nos ouvindo, com certeza já passou por essa experiência. Que eu chego num ponto em que eu não consigo mais resolver, e eu falei, eu quero só um ser humano do outro lado. Eu quero uma pessoa que me entenda, que me escute. Essa é uma tendência que parece irreversível e que é bastante interessante, porque ao mesmo tempo em que eu trago tudo de tecnologia, e isso não dá para discutir, tem que trazer, eu não posso esquecer do lado humano. E se a gente fala de esporte, se a gente fala de treinamento, eu posso trazer toda a tecnologia, mas tem um conhecimento ali e uma relação com a pessoa que está do outro lado que a gente vinha perdendo e que agora a gente percebe é muito importante para o consumidor. Tenho certeza, quem está aí do outro lado já passou aí com atendimento em empresa de telefonia, ou mesmo de plano de saúde, que você fica ali algum tempo, retorna, vai, volta e você não resolve o seu problema. E a gente também tem aquele público que não quer resolver o seu problema, ele quer apenas ser acolhido. A gente pega a terceira idade, ele só quer ser ouvido. E ele não consegue ser ouvido e aí ele fica doido. E quais são esses fatores que você começou a comentar aí da tecnologia e até mesmo das redes sociais? Como eles estão influenciando o comportamento do consumidor? Eles mudaram completamente a forma como a gente tem que olhar a nossa comunicação com o cliente, né? Primeira coisa, eu não posso mais ignorar nenhum canal. Eu não posso deixar de lado nada. Antes, eu podia fazer um flyer e deixar na minha região, eu falava com o pessoal ali, a escola próxima, controlava isso e estava tudo bem. Agora, eu não posso esquecer de nenhum canal e eu não posso esquecer que eles todos se ligam. Então, uma pessoa que faz um comentário num TikTok da vida vai ter reflexo no Instagram, vai ter reflexo no YouTube, vai ter reflexo na conversa na porta da escola, né? Eu brinco que ali, mães, eu sou pai, então na porta da escola eu aprendo muito sobre todas as coisas que tem na região, porque sempre tem uma experiência positiva ou negativa. Então, essa é a primeira. Segunda coisa que todo mundo tem que pensar quando olha no seu negócio e quer entender o impacto da tecnologia é que eu tenho que criar um único diálogo com esse cliente, com esse consumidor, independente do canal, porque hoje eu conecto todas essas coisas. Então, você falou de empresa de telefonia. O que acontece? Você liga para a empresa de telefonia e fala, não recebi minha conta, quero uma segunda via. Ele fala, vai no aplicativo e baixa a sua conta. Você baixa a conta. No mês seguinte, você não recebe a conta de novo. Você fala, gente, mas o que aconteceu? Eu fui lá, imprimi, corrigi o meu endereço. Por quê? Porque é uma base de dados e outra base. Antigamente funcionava. Você ia na loja, você não esperava que o correio resolvesse. Hoje, eu tenho uma única conexão. Então, esse é o segundo ponto importante. Um diálogo só, ponta a ponta, e tenho que resolver isso tudo. E o terceiro ponto, e esse talvez seja o mais crítico, é que as redes de influência com as quais eu trabalhava eram muito bem claras e eram muito mapeáveis. Então, eu falei da porta da escola, era isso, você dizia, tudo bem, minha academia, meu negócio é próximo a esta escola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ali na porta, eu vou falar com os pais, eu vou oferecer uma condição diferenciada e eu vou ficar de olho. Toda vez que entrar um aluno, eu pergunto onde ele estuda, estudou lá, já fico mais esperto, porque se der alguma coisa errada, eu sei que ele vai falar para os outros pais.
Hoje, essa influência vem de qualquer lugar. Pensa nas últimas coisas que você comprou, você provavelmente ouviu a opinião de familiares, de amigos, mas também ouviu a opinião de gente que você não conhece. Quando a gente vai a um site e vê ali quantas estrelas tem, você olha quantas estrelas tem e quantas pessoas deram opinião. Às vezes você tem lá 5.000 opiniões. Você não conhece 5.000 pessoas. E daquelas 5.000 você conhece meia dúzia. Mas elas é que vão fazer você tomar a decisão. Eu estava para escolher um hotel para viajar num feriado próximo e a gente estava olhando o hotel e a gente teve exatamente esta reação que a gente percebe no cliente, que foi, esse lugar aqui só tem 10 pessoas que avaliaram. Não sei se dá para confiar, porque é pouca gente. E olha esse aqui, tem 30 pessoas que deram nota 1. Opa, vou ler o que elas falaram. Eu não sei se elas são chatas ou não. Eu não sei se elas são muito exigentes. Eu não sei nem se elas querem a mesma coisa que eu no hotel. Mas eu escutei. E outro ponto também que a gente tem que levar em consideração, que a gente também tem vários especialistas quando chegam para consumir ou seu serviço ou seu produto. Então você, por exemplo, quando vai no médico, você já pesquisou antes os seus sintomas, qual é a medicação que você vai tomar, e quando você sente o médico fala alguma coisa diferente daquilo, você já está com mais diálogo com ele. Então quando a pessoa chega na sua academia ou no seu serviço, todo mundo já conhece o assunto previamente, né? Hoje sim. Né? No caso da medicina, eu trabalhei por 15 anos na indústria de saúde, o Dr. Google é uma ameaça séria, porque você não deixa de usar o especialista. O ponto é que você não necessariamente segue o especialista. E isso é o que é mais interessante. As pessoas vão ao médico, ele receita uma coisa, ela viu outra na internet, ela faz a outra. Aí, o que acontece? O tratamento não funciona. Em quem que ela põe a culpa? No médico. No médico. Porque ela volta e fala, doutor, não curou. Aí ele fala, e o que é melhor? Você deve acontecer isso com os seus alunos, quando você dá aula, você fala, faz este treino, estes exercícios em casa. Algum aluno fala para você, não fiz? Não. Ou fiz tudo errado? Ou pulei aquele? Ou pulei aquele? Claro que não. Fiz. Aí não dá resultado, ele não melhora a performance. E aí o que ele fala? Renato, não é bom, cara. Meu professor é ruim, vou mudar. Então isso acontece também. Né? Você vai buscar a informação, não faz e atribui a você. E por isso que eu falo que você tem que estar sempre em todos os canais e de olho no que acontece. Porque quanto mais você estiver ali, mais você vai ver este movimento. E vai poder se antecipar. Se eu já sei que as pessoas estão buscando a opinião dos outros, se eu já sei que elas estão nesse movimento de querer falar com o ser humano, põe uma pessoa a mais ali para conversar com as pessoas. Ou vai mais frequente ali. Vai tomar café na padaria próxima do teu negócio. Olha como é que estão as pessoas ali. Senta num banco na frente da entrada do teu concorrente e olha o comportamento das pessoas que entram e saem. É aí que você vai aprender o que você vai fazer. Não é quando você faz uma pesquisa de satisfação só. Quantas vezes você deu 4 numa pesquisa de 0 a 10? As pessoas têm vergonha de dar menos de 7. Porque pesquisa de satisfação hoje é que nem nota de desfile de escola de samba, né? Você assiste de 9,8 a 10. Você fica, todo mundo é perfeito. Não. É que ninguém dá nota 7. Ninguém dá nota 8. Tem que ser muito ruim para dar. Sim. E aí é tarde. E se a gente levar em consideração a parte de sustentabilidade? A gente sabe que lá fora, no exterior, as pessoas se preocupam mais com isso, mas essa tendência está vindo para o Brasil. Os consumidores já declararam que se preocupam com o meio ambiente, então 23% dessas pessoas se preocupam na aquisição de alguma compra. E como que você vê essa prioridade do consumidor aqui no Brasil? Isso está crescendo. A gente vê uma preocupação maior com o meio ambiente, uma preocupação maior com o que vai acontecer com o planeta. Mas tem duas questões que ainda no mundo todo, isso não é Brasil, né? Que ainda permanecem no ar. Uma é que do lado do consumidor, a pergunta é, você se preocupa com o planeta, com o mundo sustentável? Fala sim. Aí você fala, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu não vou mais, vou falar uma bobagem aqui, tá? Que eu não sou técnico, não vou mais botar cloro na água, porque o cloro é ruim digamos que a gente descobrisse que o cloro é ruim para o mundo. Aí o cara fala, pô, mas eu vou nadar na água suja? Bota aí. Você fala, mas você não falou que você se preocupa com o mundo? Então, por um lado, o consumidor, ele se preocupa, mas ele ainda não achou bem esse equilíbrio do vou abrir mão do meu para cuidar do mundo. Né? Aí você faz uma ação no seu negócio na academia e fala, eu vou recolher
roupas, eu quero que as pessoas deem, você falou aqui da campanha contra o afogamento. Então, todo mundo apoia a campanha, mas pede para as pessoas irem num domingo ajudar a sua ação para isso. Então, tem uma diferença entre prática das pessoas real e vontade de fazer. Por isso que a gente precisa explicar. Quando a gente fala especificamente do negócio, aí a abordagem precisa ser muito clara. Se você realmente acredita nisso, se você está realmente disposto a praticar, fale sobre isso. Porque no mundo de hoje, falar uma coisa e fazer outra é a morte. Você não vai durar 30 dias. Tem uma história clássica aqui no Brasil de um sorvete que todo mundo lembra, que era aquele Dileto. Dileto explodiu aqui. Era a receita do nono, que ele tinha trazido da Itália, fugido, os netos lembravam do avô, e ele cresceu, 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 cresceu. Estava em tudo que era supermercado de São Paulo. Aí um dia descobriram que o nono não existia, que era uma figura criada pelo marketing para dar esse toque pessoal. Acabou a empresa, não é que ela diminuiu, não existe mais, a marca acabou. Ela estava para ser comprada por uma das maiores marcas de sorvetes do mundo e acabou. Então, ESG é muito importante. Qualquer negócio hoje que queira sobreviver deve se preocupar com isso. Mas tem que ser de verdade. Não adianta o discurso. Não adianta você falar disso, mas desde o descarte de lixo do teu negócio até a atitude com a qual você trata os seus clientes, não ser coerente com isto. Sim. Aí você comentou que você pesquisou hotel para ir no feriado próximo, e a gente vê as pessoas cada vez procurando mais nessas viagens, nessa experiência, na aquisição de produtos ou serviço de personalização, de coisa que é só para eles, de viver coisas únicas, principalmente por causa das redes sociais, que a gente também comentou antes, que eles querem filmar, eles querem postar, só eu vivenciei isso, só eu tive essa experiência, eu fui no hotel lá em cima das montanhas, que nunca ninguém foi, que é de difícil acesso. E que papel a personalização de produtos e serviços tem que ter aí nos próximos anos a preocupação dos gestores ou proprietários aí do outro lado? Personalização é chave. Ela precisa existir. Mas aí existem dois, diria, caminhos para fazer isso. Um é esse do só eu fiz, só eu tenho, só eu quero. Esse é um caminho muito difícil, porque é um caminho de alto custo. Ele é um caminho que quase não pode ser feito. Se eu te disser, você precisa criar 100 metodologias e 100 formas diferentes de trabalhar para 100 alunos, você vai me dizer, não dá, eu não consigo, é impossível. Uma academia que tenha 1.000, 2.000 alunos, não vai conseguir criar 2.000 formas diferentes de trabalhar. E aí tem o segundo caminho. O segundo caminho, que é o que a gente percebe como realidade potencial e possível de negócio, é o que a gente chama de personalização em massa. O que é a personalização em massa? A partir do momento em que eu conheço bem os meus clientes, eu entendo as características deles. Agrupo esses clientes em perfis parecidos. Então, eu tenho o que é o atleta amador, eu tenho o que faz por lazer, eu tenho aquele outro que vem aqui porque é obrigado, eu tenho aquele que, como eu, tem uma deficiência qualquer e precisa fazer para não piorar. A partir do momento em que eu entendo isso, aí eu pego o produto que eu posso oferecer, desenho variações deles e entrego para cada grupo. Mas, André, isso não é personalização. Isto é personalizado. Porque você percebe como personalizado. Se você chega a um hotel, como a gente estava falando aqui, e no quarto ele descobriu que você trabalha com natação, então ele, em vez de fazer o cisne de toalha, ele fez um nadador no trampolim. Se você enxergar aquilo e disser, nossa, deve ser só para mim, ótimo. Você foi para um resort que está dentro de um parque aquático, você pode olhar e dizer, provavelmente eles, em vez de cisne, fazem nadadores, porque eles têm um parque aquático. Então, personalização tem um papel muito importante e pode ser decisivo para o negócio. Mas pense nessa relação, quanto custa e quanto traz de resultado, porque tem negócio que quebra querendo personalizar, porque fica tão caro fazer que não dá lucro, e não é isso que a gente quer, e quanto a pessoa percebe o que eu estou entregando. Tem uma história boa da minha vida profissional que eu sempre conto.
trabalhei muito com médicos, oferecendo serviços para médicos, levando produto para médico. E você acaba levando a congressos, acaba trabalhando com eles em diferentes oportunidades, apoiando publicação de artigos. E tinha médico que viajava o ano inteiro para congresso internacional, você ia conversar com ele e dizia, nunca recebi nada de vocês. E tinha médico que ia a um evento e saía de lá dizendo, cara, que incrível ter a oportunidade de vir. Então, por isso que eu falei, começa conhecendo o cliente. Porque esse cara aqui nunca ia a eventos. Então, para ele, a um era fantástico. O outro ia a congressos internacionais levado por todo mundo, porque é um grande nome da medicina, ou podia ir por conta dele se ninguém levasse. Para ele, não era esse o valor. Então, a gente falou da personalização. Outros 2 pontos importantes também nessas novas tendências é a expectativa por conveniência. Cada vez as pessoas querem coisas mais na própria residência, mais próximo. E também a rapidez. Então, devido às redes sociais, a tecnologia rápida, todo mundo quer para ontem. E como os hábitos de compra aí estão moldando aí tanto a expectativa de conveniência e a rapidez? Bom, rapidez existe desde que o e-mail foi criado. O que ele é o grande divisor de águas. Porque antes do e-mail, a gente ligava para alguém, a gente mandava uma carta e a gente sabia que eu ia levar um tempo para receber resposta. Fosse porque o correio ia demorar, fosse porque alguém ia providenciar, me ligar, eu tinha que estar em casa, né? Tinha que receber aquela ligação. Vamos lembrar que o e-mail chegou ao Brasil antes do celular, antes que alguém aqui me diga, não, o celular é que mudou. Não mudou, foi o e-mail. Com o e-mail, você mandava para alguém e tinha uma expectativa, porque o mundo digital criou isso, de que ele fosse respondido rapidamente. Existem vários estudos, e há mais de 15 anos, não é novo, não são novos, dizendo que se você não responde uma mensagem em 24 horas, melhor não responder. Por quê? Ou eu respondo rápido, e aí eu mostro que eu me preocupo com você, ou já passou o tempo em que eu esperava a resposta, porque você falou da expectativa de rapidez, e eu vou lembrar de você depois de eu falar, nossa, 3 dias depois o cara me respondeu, melhor não ter falado nada. Já decidi, já escolhi outro, já fui até lá, já mandei um WhatsApp. Ou se ele não responde uma mensagem, quanto mais quando ele for fazer o serviço para mim. Isso. Né? Uma das questões importantes para qualquer pessoa, para qualquer negócio especialmente, vou usar ou não o WhatsApp como canal de comunicação. Porque a nossa tendência é usar. Mas com a sua família, com seus amigos, quanto tempo você espera uma resposta no WhatsApp? O mais rápido possível. O mais rápido possível, não é? Você quer resposta imediata. Quem é casado, por exemplo, como eu, sabe. Recebeu mensagem da esposa, não respondeu em 15 minutos, já tem o que você está fazendo, o que é mais importante que eu. Tá, oi, né? Eu recebo, não sei vocês, mas comigo acontece. Então, imagina do negócio, você vai lá e pergunta. Meu filho faz aula de skate. Eu pergunto, está disponível hoje para fazer a reposição? Eu quero saber agora, porque não é que eu parei para programar. Como cliente, rapidez é importante. Se você não consegue responder rápido, não põe o canal. É melhor você dizer, olha, por que eu não tenho WhatsApp? Porque eu não consigo olhar, porque eu estou sempre em aula. Então, eu vou responder em 6 horas, 12 horas, 14... É ruim? mas é honesto. É melhor. Sobre a conveniência. O mundo sempre quis conveniência. Né? Se a gente pensar, a televisão, para que tem controle remoto? Porque eu não quero nem levantar da minha cadeira para mudar o canal. E eu vou querer, então, andar 10 quadras, 20 quadras, 30 quadras para fazer alguma coisa? Vou querer ir atrás de um serviço ou de um negócio? Não vou. Isso só reforçou um dos princípios mais importantes que existem na área de negócios, desde sempre. Os americanos falam location, location, location. Se eu tiver que escolher 3 coisas importantes na hora de montar o negócio: localização, localização. E o terceiro é localização. Essa é a questão de conveniência. Então, às vezes, eu tenho locais excelentes. Mas qual é o fluxo? É fácil de chegar? Fácil de parar? É fácil de completar? Se eu vou fazer um programa de treinamento no aplicativo, o aplicativo é simples de usar? Eu tenho acesso rápido? Eu entendo o que está acontecendo? Quando eu preciso falar com alguém, e essa é uma decisão importante, a gente tem aqui ferramentas incríveis apoiando o nosso podcast. Mas aí é você que está oferecendo, não é ela. É a sua academia, é o seu negócio. E se ele tem uma dúvida? Né? Não, claro,
Provavelmente não é no meio do meu treino que eu vou perceber, mas eu posso terminar e estou com uma dor estranha. Eu vou comparar com a academia. Você usa ali o aplicativo da academia, você está fora da água, por isso que eu vou usar o exemplo. Eu fiz o exercício e não está fluindo. Eu quero mandar uma mensagem, às vezes, para o meu personal e dizer, cara, e aí? Como é que é? Se eu terminar meu treino, for para casa e ele responder de noite, o que ele vai me perguntar? Filma para eu ver. 6 horas atrás eu estava fazendo exercício. Então, a conveniência, ela tem a ver com localização e tem a ver com o que você oferece ao redor do seu produto também. Porque no caso, especificamente, se a gente falar de esportes ou se a gente falar de natação, eu não vou conseguir ter uma piscina em cada casa. Mas eu, ao redor do que eu ofereço, trago serviços diferentes. É como você ir ao restaurante, ele tem o delivery. Eu gosto muito de exemplo de varejo daquela rede The Coffee. Ela é uma cafeteria pequena, não tem 500 ofertas diferentes, tem ali meia dúzia de tipos de café. Normalmente é uma portinha do tamanho desta mesa, mas ela tem uma coisa no aplicativo dela que eu não vi em nenhum outro lugar. Você entra no aplicativo, pede e paga. E ele te diz qual é o seu lugar na fila e qual é a expectativa de tempo para ficar pronto. Então, o que eu faço? Termino de almoçar no restaurante que eu estou, entro no aplicativo, olho e falo, está dando 5 minutos. Na hora que eu pago a conta, eu peço meu café. Saio andando. Quando eu chego na porta do The Coffee, não leva mais do que 30 segundos para o cara falar, André, só pego o meu café e vou embora. Mas eu não consigo ter uma loja em cada lugar. Não, mas eu criei uma conveniência de compra e de ganho de tempo. E a gente, continuando falando aí da conveniência e também da rapidez, aí eu vou trazendo aqui para a minha área de natação, a gente viu pós-pandemia a procura sendo aumentada em mais de 122%, segundo o Google. Então, que impacto teve a pandemia nessa experiência dos clientes, que agora eles buscam cada vez mais a rapidez, a conveniência? Eles perceberam que receber as coisas em casa valia a pena pagar esse valorzinho a mais? A pandemia, ela é um marco, porque a gente descobriu que a gente podia fazer tudo sozinho e precisava naquele momento, então não tinha opção. Algumas coisas foram muito simples para mudar. Quando a gente fala no esporte, é o personal trainer. Põe um vídeo aí, eu fico aqui sentado. Você pensar, não faz o menor sentido, né? O cara ficava sentado aqui, olhando do mesmo jeito que eu estou olhando para vocês, o outro fazendo exercício, e ele gritava de lá, tá errado, levanta mais o braço, a perna... Mas funcionou. Aí se criou um hábito. No caso da natação, se criou um obstáculo, né? Era o contrário, porque é muito mais difícil fazer isso. É muito mais complexo. Aí a gente tem a ajuda das ferramentas de tecnologia e do acompanhamento de performance. Então, um dos elementos, por exemplo, que pode ajudar a oferecer essa conveniência é o uso de equipamentos de monitores cardíacos de performance, de resultado, porque aí eu consigo olhar o resultado do seu treino quando você não está comigo e sugerir correções. E olha que interessante, eu posso vender adicionais. Isso dá uma série de produtos extras, porque eu posso vender um programa para você fazer as aulas ou os exercícios na sua casa. Um produto barato, porque eu tenho pouca alocação de gente, tempo e espaço. Posso ter um produto intermediário, onde eu digo, eu vou, olho isso tudo, você filma para mim, eu faço uma análise e eu sou seu treinador remoto. Obviamente, os resultados são diferentes de evolução, tá? Não estou querendo dizer que dá na mesma, mas posso ter um produto aqui. Posso criar um valor agregado na ida do meu profissional à sua casa ou ao seu prédio, por exemplo, para ver você nadar. Então, vou dizer, uma vez por mês eu venho aqui, faço toda a correção, te ensino todos os exercícios e depois você faz sozinho. Produto que não existia. E aí, em vez de ter alguém que eu treino 4 vezes por semana, eu tenho 4 raias. Eu ponho 2 pessoas por raia. De novo, vou tomar a liberdade de uma besteira. Numa hora eu tenho 8 pessoas trabalhando. Tenho 8 pessoas ali. Então, no mês eu consigo faturar 8 pessoas por hora por raia, pela piscina. Se eu faço isso e digo para ele, venha uma vez por mês, eu, em vez de ter 8, tenho 32, porque cada um deles só vem uma semana. E eu dei a conveniência. Multipliquei por 4, teu faturamento. Vou ter um preço um pouco menor? Tudo bem. Põe 50% do preço disso.
dobrei o teu faturamento. Aí eu vou colocar um pitaco aí. Aí se a gente for para a área do bebê ou terceira idade, em vez de colocar 2 por raio com o bebê, eu consigo colocar 10 pais ali com o bebê. Então, cada pai ficar com o seu bebê, eu consigo ter 10 alunos. Em vez de ganhar por 2 alunos, eu estou ganhando com 10. Ou numa hidroginástica, você coloca 20 pessoas dentro da água. Então, você também vê onde você vai se especializar. Que mercado? De adulto que você consegue colocar 2, ou de bebê que você coloca mais, hidroginástica, mas algo para vocês refletirem aí do outro lado. E aí eu queria que você falasse da importância de criar vínculos com os clientes, que também é outra coisa que tem muito impacto aí na experiência do cliente. Um dos ditados mais clássicos no marketing, além desses outros que eu já falei, é dizer que custa 7 vezes mais trazer um cliente novo do que manter seu cliente. Esse número muda, vocês vão ler 7, 5, 10, 12, depende do mercado, depende muito da... Então, não se prendam ao número, o importante aqui é o conceito. Porque toda vez que você tem que trazer um cliente novo, você vai falar com muito mais gente para conseguir menos. Então, você vai falar com 10 pessoas para ter uma interessada na natação. Você vai falar com 100 para ter 20 que vão te visitar, para ter 5 que te perguntam quanto custa, para ter 2 que vão se inscrever. Então, sempre é mais caro. Só isso já seria suficiente para dizer, cara, não perde os teus clientes atuais. Cuida bem deles. Né? Uma das coisas que sempre me incomodou, por exemplo, é quando você vê alguém fazendo promoção para cliente novo. Aliás, não faz isso. Promoção de verão. Comece comigo que você tem 50% de desconto. Aí eu que estou lá há 7 anos com você. Eu, toda semana, nunca faltei, nunca atrasei um dia. O que eu ganho no verão? Um sorriso. E olhe lá. E olhe lá. Então, pensa onde você vai gastar seu dinheiro. Ah, mas André, eu não vou atrair ninguém. Não estou dizendo para você não fazer. Mas como é que o teu cliente fiel vai se sentir? O dia que abrir uma academia vizinha que dê 50% de desconto para quem está chegando, ele vai pensar em mudar ou não? Essa é a importância do vínculo. Esse é o caminho que você precisa seguir. Então, criar programas e formas de se relacionar com os seus clientes é chave para manter o seu negócio. Você falou aqui agora, por exemplo, dos bebês, eu consigo pôr 10 em vez de 2 por raia. Eu vou dizer, tudo bem. O que eu faço de diferente para esses pais? Então, por exemplo, uma vez por mês, eu tenho uma contação de histórias na água. Então, eu vou contar histórias que têm a ver com o tema de água e eu trago uma contadora de histórias que vai fazer algo extra aqui. Puxa, né? Vira uma coisa diferente, que cria um vínculo dele com o lugar. Cria um vínculo da criança com o lugar. A criança gosta de ir. Ou eu pego o idoso, eu tenho alguém que faça, mas eu só faço natação. Tudo bem, mas a gente sabe que tem uma questão aí de exercício fora da água que é importante para completar a mobilidade. O que você pode fazer para ajudar isso? Ah, mas eu não vou pagar ninguém, não quero fazer um parceiro, eu não gosto de ter parceiro. Tem gente que não gosta de ter parceiro, não quero criar uma rede. Tudo bem. Pega o aplicativo, faz um informativo, faz alguma coisa diferente que vai estabelecendo esse vínculo. Isso aumenta a probabilidade das pessoas permanecerem. Isso aumenta a probabilidade das pessoas retornarem. Aumenta a possibilidade das pessoas indicarem. O grande negócio do vínculo, além de não perder, é que eles viram os teus vendedores. Né? A gente é sócio do mesmo clube. Para quanta gente a gente já não falou? Pô, vai lá, vem no domingo. Vou tomar um café, vem no clube, toma café, vai falar, pô, mas você fica tão bem aqui. Você fala, então, e olha o que mais é legal. O clube não se mexeu para vender o serviço. Sim. Essa é a importância do vínculo. Quando eu não tenho vínculo, é muito fácil mudar. O que vale para o relacionamento entre pessoas, vale para o relacionamento com negócios. Se eu não tenho vínculo com alguém, é fácil acabar a amizade, é fácil me distanciar. Se eu tenho, dói. Quando dói, a gente pensa 2 vezes. Então, a gente tem que fazer doer. Então, esse olhar não só para fora, sempre buscando novos clientes, e às vezes você traz um novo cliente, está saindo 2, aí você precisa buscar mais outro cliente, aí você fica se preocupando, sem contar aí com o gasto é muito maior, a energia é muito maior, e já tem estudos que comprovam que quem está lá dentro e é satisfeito, ou ele consome mais o seu produto,
ou ele indica para mais pessoas. E também tem aquele fator, quando é uma indicação, o preço ele vira secundário. Quando eu estou Isso. indo para a empresa olhar, pesquisar, o preço é muito importante. Mas quando alguém me indica, né, se me indica um restaurante, eu não quero nem saber o preço, eu sei que é bom. E você falou uma coisa importante sobre indicadores, o número total. Uma recomendação importante para qualquer negócio. Não olhe o seu número de clientes só e o total. Mês passado eu tinha 400 alunos, hoje eu tenho 420. Se você trouxe 60 novos, perdeu 40 e por isso que você só aumentou 20, você tem um problema. Se você é uma grande rede que tem 50 unidades, atende São Paulo inteira e etc., por exemplo, ou qualquer cidade onde você esteja ouvindo a gente, você ainda pode dizer, tá, eu tenho uma população flutuante que muda. Se você trabalha numa região específica, você tem um negócio, você tem uma academia, você tem 2, 3 unidades na mesma região, que é muito comum, né? O bairro acaba, os moradores acabam. Então, se você perde estas pessoas, elas continuam morando lá. E elas estão indo a outro lugar. Elas não voltam. Mas eu estou perto de 10 condomínios importantes. Se você não fizer essa conta que a gente chama de churn, que é quanto a minha base rodou, daqui a pouco todo mundo já foi meu cliente. E aí eu estranho, eu falo, nossa, mas eu estou gastando tanto para atrair clientes novos e eles não vêm, porque você esgotou a tua base. O esporte, natação tem uma rotatividade muito grande. Se a gente comparar com os outros esportes, por causa da temperatura, frio, doença. Então, é um esporte que você tem que ter cuidado e você tem que ter esse olhar para o seu cliente. Mas que dicas você daria para quem está ouvindo a gente, que as empresas devem estar se preocupando ou elas devem se preparar aí para as novas exigências dos clientes? Primeira coisa, escutar os clientes. Tá? E escutar de verdade. Não põe um papelzinho lá pedindo para ele te falar o que ele acha e nunca lê. Não pede para ele fazer uma avaliação na rede social e não usa para nada. Escuta. Abre a orelha. Mas eu não tenho tempo, eu não tenho como fazer. Você quer saber se está indo bem ou não? Então, eu vou te ensinar uma forma simples. Compra uma caixa de bola verde, uma caixa de bola vermelha e põe na porta da sua academia. E quando alguém estiver saindo, fala, joga uma bola da cor de como você sentiu hoje o teu treino na academia ou tudo que você fez aqui. Se no fim do dia a sua caixa estiver cheia de bolas verdes, você está indo bem. Se ela estiver cheia de bolas vermelhas, se preocupa. Eu não gastei quase nada, eu não fiz quase nada, ainda foi lúdico, e eu de bater o olho na caixa no meio do dia já sei que tem problema. Então, primeira coisa, escuta. Segunda, olha a informação e faz alguma coisa com ela. O maior problema da maior parte das empresas eu até escuto, eu não mudo. E sempre tem uma razão, tá? Vocês estão me ouvindo e estão dizendo, porque ele não está aqui no dia a dia. As pessoas reclamam porque a minha piscina não tem a temperatura, mas é porque, tudo bem, você pode ter todas as explicações que você quiser. Para o cliente, a temperatura está ruim. É isso que ele vê. E aí, quando eu pergunto e não faço nada, é pior que não perguntar. Volto num relacionamento pessoal. Se você pergunta para alguém, onde você quer ir jantar? A pessoa fala, puxa, queria comer pizza. Você sai de casa e vai na churrascaria, ela fala, cara, para que você perguntou? Fica até mais bravo. Fica até mais bravo. E o cliente é igual, gente. Então, primeiro escuta. Segundo, analisa e decide o que você vai fazer com isso. Decidiu, começou a mudar, conta para ele que você está mudando. Essa é a quarta dica. Muita gente, muito profissional, muita empresa muda, gasta rios de dinheiro às vezes para isso, se compromete até, porque a gente sabe que tem a sazonalidade, então fala, estão dizendo que eu preciso de iluminação natural aqui e eu estou com pouca. Então você vai lá, reforma o teu espaço inteiro para ter mais luz na piscina e as pessoas não percebem, porque quando elas voltam no outro verão, elas não lembram como elas só olham e falam, pô, tá um pouco diferente. Conta. Cara, troquei o teto inteiro, eu abri um monte de buraco aqui, agora tem sol, comprei a casa do lado, mandei derrubar só para ter janela. Fala. A gente não pode ter medo de falar. Isto enterra negócios, porque eu gasto para satisfazer o cliente e ele não sabe. Gente, não tem problema. A gente tem vergonha muitas vezes de falar o que a gente fez. Você falou aqui de várias metodologias, vários processos de formação. Você forma a tua equipe neles, conta. Faz uma aula especial, leva os caras lá, bota o logotipo na porta e fala, agora meus professores usam essa metodologia. Porque senão as pessoas não percebem.
Vamos pegar a criança. A criança é o melhor exemplo. Você vai, forma, testa, faz aquelas aulas diferentes. O pai não está lá, a mãe não está lá. Para eles, como foi a aula hoje, filho? Foi legal. E aí? Então fala. E fala com as pessoas certas. Porque são elas que decidem se elas vão continuar ou não vão continuar tendo uma relação com o seu negócio. E André, para quem gostou do assunto e quer saber mais, quem ficou até agora é porque gostou. Como te acha nas redes sociais? Como sabe um pouco mais do seu trabalho? Como ele consegue se aprofundar no assunto? Ou se também quiser falar dos seus projetos, agora é hora de fazer o seu jabá. Bom, para me achar nas redes sociais é muito fácil, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é ACR Veloso, ou vai achar lá André Veloso, com essa cara, essa barba, só tenho eu. Né? Ou vai a www.acrveloso.com.br. Ali você pode ver todos os serviços que eu faço, principalmente as palestras, os workshops, nos quais eu trabalho esse conceito dentro de empresas de diferentes tamanhos. Porque o primeiro ponto que é necessário, e é no que eu acredito, é que tudo isso é cultura. A gente tem que aprender, tem que estar no sangue, tem que estar no dia a dia. Então, ali a gente fala um pouquinho de como fazer isso e alguns caminhos ou formas nas quais eu posso ajudar empresas e profissionais a seguirem esse caminho. Então a gente falou das tendências do consumidor, agora te faço um desafio de a gente fazer um outro podcast falando sobre a experiência do cliente e o que vai mudar nessas tendências, você topa? Desafio aceito. Opa, então aguarda aí um próximo episódio para vocês. E antes de a gente fechar, agradecer mais uma vez os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flot, materiais pedagógico, a Manta, uma nova metodologia no mercado, Plataforma Educar, o aplicativo da Swingtrack e a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Muito obrigado aos nossos parceiros e obrigado a vocês aí do outro lado. Se vocês ficaram até o final, essa entrevista fez sentido para vocês, então compartilha com um amigo seu, segue o nosso canal e, claro, ativa a notificação para sempre receber um novo episódio. André, mais uma vez, muito obrigado e muito obrigado para vocês aí do outro lado e até a próxima entrevista. Obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.